Vamos abrir a Bíblia no Evangelho do Antigo Testamento, no livro de Isaías, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 4. Isaías, capítulo 9, do versículo 1 até o 4, que nos diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zabulon e de Náftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegrarão diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que se exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Senhor, essa é a tua palavra, e aqui está a tua igreja, reunida aqui, e em vários lugares, no estado de São Paulo, em Tupã, no Brasil, e em várias nações. Senhor, nós estamos na tua presença, gloriosa, santíssima, e nos curvamos diante da tua majestade. Reconhecemos, Senhor, a nossa completa e total dependência do Senhor, e nos submetemos à autoridade do Espírito Santo. E da mesma forma que o Senhor inspiraste o profeta para trazer uma mensagem de esperança para um povo, que nesta manhã, meu Deus, esse mesmo Espírito venha sobre mim, trazendo uma mensagem tua para nós, a tua igreja. Os nossos corações estão desejosos, as nossas mentes estão receptivas, meu Deus, e o teu Espírito tem toda e total liberdade de operar, de agir, de manifestar nesse lugar. Bem-vindo ao nosso meio. Toma o teu lugar nas nossas vidas, toma o teu lugar central nesta igreja, Senhor. E aí na casa, onde alguém está nesse momento conectado, assistindo conosco, que o teu Espírito haja lá, Senhor, da mesma forma que já está agindo aqui. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém. Muito bem, queridos, o assunto que nós vamos compartilhar, refletir com vocês, é prenúncio de uma nova era. Eu sei que quando algumas pessoas ouvem o termo nova era, algumas se benzem, algumas creem em Deus Pai, porque a ideia de nova era é ideia esotérica, de pessoas de esotérico, mas era não tem nada a ver com esoterismo. Eles tomaram de empréstimo a palavra era quer dizer épocas, certo? Então, por favor, não se assuste, não tem nada a ver com esoterismo, que nós vamos aqui incentivar ninguém sobre a prática esotérica. Mas o profeta, e eu quero deixar bem claro que, para aqueles que talvez ainda não tenham essa informação, que se trata de uma mensagem, de uma profecia messiânica, datada do ano 700 a.C., quando o profeta Isaías, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, ele traz uma mensagem de futuro que gerava esperança de uma nação que já estava desesperançada do seu futuro, do seu amanhã, da sua esperança na vinda do tão aguardado, do tão esperado Yeshua ben Yavé, ou seja, Jesus, o Filho de Deus. E essa mensagem em primeira mão, ela diz respeito à nação judaica. É preciso que nós entendamos o contexto e o tempo
político, religioso da época do profeta. Entretanto, os benefícios que o Messias traria, e nós diríamos que trouxe, vão além das fronteiras judaicas. Os benefícios alcançam não somente judeus, mas também gentios, alcança todas as nações, abrange a todos os povos, inclusive a nós. E diga-se de passagem, o Brasil é um país que tem, parece que mais de 11 nações está dentro desse país chamado Brasil. O Brasil não é só um país tropical, o Brasil é um país miscigenado, o Brasil é um país cheio de nações. Dentro de uma única nação, temos várias nações. Então essa mensagem, esse anúncio, esse prenúncio, essa nova era, ela não abrangia apenas a nação judaica como povo escolhido, ela abrangia outros povos que seriam incluídos, que seriam colocados, que seriam levados, e no caso hoje trazidos para o reino de Deus. Inclusive, isso alcançou você, alcançou a mim e alcançou muitas pessoas em redor do mundo, aquelas que foram tocadas pela mensagem, aquelas que o Espírito Santo agiu, aquelas que abriram o coração e aquelas que hoje têm a Jesus como seu Messias ou como seu Senhor e o seu Salvador. E talvez a pergunta que esteja na sua mente, que esteja na minha, ou a pergunta que nós devemos fazer ao texto é: quais os benefícios que o Messias traria? O Messias traria riquezas? Sim, depende de quem você entende como riqueza. O Messias traria o quê? Quais os benefícios? É claro que falar isso para quem está aqui e para quem está em casa e que já tem Jesus como seu Senhor, sabe perfeitamente quais são os benefícios desfrutados pela sua união, pela sua entrega, por ter Jesus como Senhor. Então, segundo a mensagem do profeta, o Messias traria luz para os povos. Queridos, e quando o profeta fala em luz, ele não está falando da luz natural, que quando amanhece o dia, clareia tudo, você vê tudo claro. Ele não está falando da luz artificial, que à noite, inclusive está funcionando aqui para clarear o ambiente aqui. Não é desse tipo de luz que o Messias traria. Não é essa luz natural, não é essa luz artificial, mas é a luz que ilumina o coração, que ilumina o espírito, a luz da revelação, a luz que traria e que possibilitaria e que possibilita ao ser humano conhecer a Deus, conviver com Deus, viver para Deus e viver com Deus. A luz do conhecimento de Deus, a luz da revelação de Deus. E em certo momento da sua vida, Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Quem conhece a mim, conhece o Pai. Portanto, se você, se nós conhecemos a Jesus, então nós também conhecemos a Deus. Que Deus estava em Jesus e Jesus era Deus em carne. Isso é um mistério que a filosofia não consegue explicar plenamente, a sociologia tenta, todas essas ciências tentam ao seu modo, mas ainda não é suficiente, porque se trata de um desígnio, se trata de um mistério divino. Mas a mim e a você foi dado a honra de entender esse mistério. Como diz o apóstolo, Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em você, Cristo em mim, dissipa, esclarece esse mistério do Deus que se fez homem e do Deus que se encarnou, ou do Deus que vive dentro do coração humano, do Deus que é tão grande que o universo não pode conter e ao mesmo tempo é tão pequeno para caber no seu e no meu coração. Isso é um mistério que a ciência não consegue explicar. Vivemos num momento em que as trevas da incerteza e do medo pairam sobre nós. Surgem então algumas perguntas: quando essa pandemia vai passar? Será que essas vacinas vão nos imunizar mesmo?
Quando será que a vida voltará ao normal? Primeiro, a vida do cristão nunca é normal. A vida é normal para as pessoas que vivem dentro de uma normalidade rotineira do dia a dia, faz a mesma coisa e repete a mesma coisa e nada de novo acontece. Nós vivemos algumas normalidades, mas dentro da normalidade da nossa vida existe a anormalidade, existe o sobrenatural. E quando eu estou falando de normalidade, eu estou falando de paranormalismo. Eu não estou falando de transmigração, eu não estou falando de um médium ser encarnado por um demônio chamado Dr. Fritz, e ali fazer parecer para um ente querido que já partiu. Na verdade é um espírito maligno de engano que está usando a pessoa, que me perdoa os espíritas, mas isso é verdade. Ali não é o seu ente querido, ali não é a pessoa que foi embora e que voltou, incorporou no médio e agora está falando com você. Ali é um demônio fazendo passar para enganar você, para manter você nessa ilusão. Porque quando Deus fala, Ele não deixa dúvida. Nós sabemos que é Deus, nós entendemos que é Deus, os enganos são dissipados. Então, quando a vida voltará ao normal, nós estamos tentando viver a normalidade dentro da anormalidade. Isso é um paradoxo. Ou seja, dentro da atual conjuntura, dentro da situação em que essa pandemia nos impõe, nós tentamos viver o mais normal possível, isto é, nós não permitimos que o desespero, que a desesperança, que o pânico tome conta da nossa vida, invada a nossa alma, roube a nossa paz, tire o nosso sossego, nos leve ao desespero. Não é o negacionismo, nós não estamos negando que existe uma pandemia, que existe uma situação preocupante e que medidas estão sendo tomadas, decretos estão sendo expedidos, estão sendo baixados, pesquisas estão sendo feitas, mas querido, o único decreto que vai eliminar, dizimar, lançar esse vírus nas profundezas do mar, está sendo decretado por Deus dos céus. Enquanto os governantes baixam vários decretos na tentativa de conter, na tentativa de encontrar uma solução, e até aqui não tem encontrado uma solução plausível, definitiva, basta um decreto de Deus e tudo se normaliza. E semelhante ao que aconteceu no Egito, é só nós fazermos uma retrospectiva, é só nossa mente voltar um pouco no tempo da história e lembrar o que aconteceu no Egito, que bastava uma ordem de Deus e as pragas cessavam. Isso mostra que Deus tem controle sobre tudo, domínio sobre tudo. Quando isso vai passar? Eu não sei quando isso vai passar, mas uma coisa eu sei, uma coisa nós sabemos: Deus está presente. Deus está conosco, e Deus está no controle. Deus usa a ciência como instrumento. Nós não somos aquele tipo de asceticismo religioso e que exclui a ciência, que demoniza a ciência, mas nós também não somos do asceticismo de ausência de fé, que exalta a ciência e exclui a ação de Deus. A ciência é um instrumento, a medicina é um instrumento nas mãos de Deus a serviço do bem-estar do homem. Aliás, eu tenho um conceito, e você pode concordar ou discordar. Deus usa o médico para cuidar do corpo, Deus usa a psiquiatria e a psicologia para cuidar da mente, e Deus usa os líderes, pastores e padres para cuidar da questão espiritual das pessoas. Digo padre porque é os que atendem os católicos, certo? Então Deus tem esses profissionais, entre aspas, estão a serviço das pessoas designadas por Deus. Então o profeta, ele vai dizer que ele trazia luz para os povos, e ele trouxe luz para os povos, a luz que nos ilumina. Segundo lugar, o Messias traria alegria e esperança para judeus e gentios. O profeta compara, interessante que ele, para tentar ilustrar essa alegria produzida pela vinda do Messias,
Ele vai pegar um princípio do agricultor, do campo, da agrícola. Ele vai usar um princípio de batalha, de campo de batalha, para ilustrar. Ele vai dizer que, assim como o agricultor, quando ele semeia, quando o ano é bom, quando a colheita é boa, ele sente alegria, ele fica feliz pela grande colheita, ele festeja. Assim as nações, assim os povos iriam se alegrar com a chegada, com os benefícios trazidos pelo Messias. E assim como a maior triunfo para um guerreiro num campo de batalha era a vitória, os despojos oriundos dessa vitória. Isso me faz pensar num trecho na letra de uma música de um poeta baiano que diz: no campo de batalha cheira a morte, no campo de batalha a morte é mais forte. Mas no campo de batalha a manifestação de livramento de Deus também é mais forte. Conta um soldado israelense que participou da famosa batalha da Guerra dos 6 Dias, aquela guerra contra o Egito. Segundo ele, quando eles já estavam praticamente vencidos pelos árabes, eles eram uma última trincheira e os árabes vinham em número maior e as munições deles tinham acabado. Então a ideia era abandonar o posto e correr, mas nós vamos ficar. E de repente, do nada, aquele contingente de exército árabe recuou e fugiu. Ele não entendeu o porquê, já que eles estavam em vantagem, já que eles estavam praticamente vencendo. E segundo o depoimento desse soldado, tempos depois ele encontrou com uns desses soldados lá árabes. Aí ele perguntou: qual a razão por que vocês praticamente já vencendo, vocês recuaram? Ele disse: nós recuamos porque vimos dois homens fortes, dois homens de um tamanho, de uma força enorme, vindo em nossa direção, que nós tremos, nós fugimos de medo. Deus enviou 2 anjos. No campo de batalha não cheira apenas a morte, no campo de batalha há o espírito de vida, no campo de batalha Deus manifesta o seu poder, no campo de batalha Deus traz o livramento. Nós estamos vivendo um campo de batalha, mas não um campo de batalha físico. Nós não estamos usando espada, nós não estamos usando armas de fogo, mas nós estamos usando a arma mais poderosa que existe na terra. Nós não estamos usando as ogivas nucleares norte-americanas, russas, de qualquer outro país. Nós não estamos usando isso, mas nós estamos usando a oração. E a oração move o mundo espiritual, a oração move as mãos de Deus, a oração põe a situação, põe a causa. Nós contratamos um advogado que não perde uma causa, nós trazemos para o campo de batalha um general de guerra, aquele que marcha à frente, aquele que não conhece uma derrota, o Senhor. Vocês já pararam para pensar no fecha e abre das igrejas? Primeiro eu quero reconhecer a sensibilidade e sabedoria do prefeito. Não conheço, não tenho amizade pessoal com ele, mas a gente deve reconhecer as qualidades das pessoas. Mas eu entendo que Deus está agindo, Deus está gerando isso. Entendo mais que as orações da igreja que faz isso, porque a porta que Deus abre ninguém fecha, ainda que tente fechar, Deus abre novamente. Estava decidido que hoje não teríamos cultos presenciais, que hoje seria o culto online. Estava decidido aqui na terra, estava decidido aqui em São Paulo, mas Deus decidiu que teria, e está tendo, e haverá, porque essa é uma porta que Deus abriu, e se alguém tentar fechar, Deus abre novamente. Glória a Deus. Mas que esperança Ele trazia. O fato é que existe uma grande colheita a ser feita por nós, por mim e por você. E não é a colheita de grãos, é a colheita de vidas. Vivemos um momento em que as pessoas estão desesperançadas, desorientadas.
Alguns estão esfriando na fé, alguns estão desistindo da fé, e é nesse momento que aqueles que permanecem na rocha, usar a linguagem pentecostal, que imposta assim, dá uma ideia de mais fé, aqueles que estão na rocha, mas uma linguagem mais simples, aqueles que continuam firme no seu andar com Jesus, que na fé ainda não vacilaram, que a fé não foi ainda e não será ainda balançada. Cabe a nós buscarmos, cabe a nós fazermos essa grande colheita. Os campos, como disse Jesus, os campos já branquejam. Rogue o Senhor da seara que manda os seus cefeiros. E esses grãos, essas que não são grãos, essas almas, muitas vezes elas são ganhas, elas são recrutadas, elas são trazidas novamente por uma batalha, numa batalha que nós travamos no mundo espiritual, que nós travamos contra as trevas, uma batalha diariamente, que não é apenas no campo físico, mas é no mundo espiritual. Por isso, antes de você ir a uma pessoa que está fria na fé, que está desviada, ore, persiga a vida dela com oração, fofoque para Deus, chega diante de Deus e conta as fofocas mais absurdas, porque Deus é o único que não passa adiante a fofoca, e a única fofoca autorizada é aquela que nós fazemos diante de Deus. Então, ore por essa pessoa, peça a Deus que prepare o coração, peça a Deus que prepare o ambiente, peça ao Espírito Santo que use as suas palavras, que amoleça o coração, que gere sensibilidade, que gere saudade, que gere aquela certeza: eu era feliz e não sabia, e agora eu quero voltar. Há uma batalha, há uma colheita a ser feita. E desses tempos difíceis é tempo de colheita, no tempo de crise é tempo de colheita, porque boa parte das pessoas estão sensíveis. Na contramão tem algumas que endureceram o coração, mas isso são exceções, é minoria absoluta. A alegria que sentimos quando uma pessoa se rende ao senhorio de Cristo, ou quando os pródigos retornam, é semelhante, é igual, é maior do que essa descrita pelo profeta, quando ele usa as figuras do agricultor e do soldado no campo de batalha. É a alegria de ter tirado alguém da morte, transportado da morte para a vida. É a alegria do retorno dos pródigos à casa do Pai. E existem muitos pródigos esperando, aguardando, precisando voltar à casa do Pai. Quem se dispõe a ser um mensageiro? Quem dispõe a ser o Isaías do nosso tempo? Quem se dispõe a ser o João Batista do nosso tempo? Quem se dispõe a ser você mesmo, instrumento na mão de Deus? A voz que clama no deserto da incerteza, no deserto da desesperança das pessoas. Tem que ser eu e você. Nós somos a boca, nós somos a voz de Deus neste mundo. Em terceiro e último lugar, o Messias traria, ou melhor, o Messias viria para destruir o jugo opressor. Ele vai dizer isso, a bota do guerreiro, o jugo opressor, como no tempo dos midianitas. É claro que o profeta entendia muito bem disso, do domínio dos midianitas. Depois o povo judeu experimentou muitos domínios opressores. O último domínio opressor foi o domínio dos romanos. Não foi nem o domínio de Saladin, foi o domínio dos romanos. Esse jugo era imposto pelos romanos com seus abusivos tributos e sua temida tirania. Mas o jugo não era apenas dos romanos. Se o povo vivia um jugo político de governo que oprimia o povo, cobrando tributos absurdos de quem tinha e de quem não tinha. Para se ter uma ideia, se você não tinha dinheiro, tomava o que você tivesse, os bens que você tivesse, o que fosse possível, grãos, comida, enfim. Era uma situação muito difícil de lidar, era um jugo pesadíssimo, imposto pelos romanos, além da humilhação que os romanos impunham a alguns judeus. Só que esse
o jugo ele não era apenas dos romanos. O povo judeu vivia sob um jugo também do sistema religioso. Em Mateus 23, ele vai dar uma noção de como era, como exercia os fariseus, os homens do templo, aquela corja, aquele sistema organizado, saduceus fariseus, sacerdotes fariseus, comunado para manter o poder e para manter as suas regalias. Existia um jugo sobre as pessoas. Era uma religião que era um fardo pesado para o povo, que impunha o povo a algumas situações bastante abusivas. E Jesus vai confrontá-los com isso. Vai dizer em outras palavras: ai de ti, fariseu, que é capaz de atravessar o mar para fazer um prosélito, mas uma vez feito, 10 vezes se tornará filho do inferno. Ai de ti, fariseu, que com suas regras fecha a porta, não entra nos céus e fecha para aqueles que querem entrar. Jesus está denunciando um jugo que impedia as pessoas de conhecer a Deus, de chegar a Deus, porque apresentava um Deus que metia medo, apresentava as regras, o jugo deles traçado por eles, e não aquilo que Deus se revelava para o povo. Eu posso dizer que, no nosso caso específico, o nosso sistema tributário e previdenciário é um jugo opressor e injusto. Os especialistas já falam que o Brasil é o país que tem a maior carga tributária do mundo. Para se ter uma ideia, se a minha memória não falha, um litro de gasolina é para custar R$1 e pouco, e alguns centavos. E hoje um litro de gasolina custa R$5 e quase 40 centavos, se eu não estou enganado. Então isso é o que? É um jugo, a tributação, o sistema tributário é opressor, é sugador das rendas, por isso que impede, por isso que o Brasil, que tem um potencial para ser um país de primeiro mundo, o Brasil é o único país que tem as maiores riquezas minerais, as maiores riquezas da fauna e da flora, mas no entanto é um país de terceiro mundo por causa desse sistema perverso, chamado sistema tributário, combinado pelo sistema político, que o poder e as riquezas ficam concentradas nas mãos de alguns, e esse sistema ele é perverso, e esse sistema ele é opressor. Mas esse sistema está sendo quebrado, Deus vai quebrar, assim como o Messias veio e quebrou aquele jugo opressor que havia sobre o povo judeu. Do Messias, o Jesus, o nosso Messias, que é Jesus, que é o mesmo, ele está quebrando esse jugo, esse sistema vai cair por terra em nome de Jesus. Queridos, então, o que nós percebemos nesse texto é que, apesar de ser uma mensagem de algo que iria acontecer e que já aconteceu, é algo que está plausível acontecer, porque é a palavra de Deus. Mas pastor, isso é um livro no Antigo Testamento, de uma profecia de 700 anos antes de Cristo, isso significa que nós estamos há mais de 2.700 anos que ela foi proferida. Mas lembre-se que toda a palavra de Deus ela se cumpre. O Senhor diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão jamais. Mas então essa profecia ela se estende, porque o Messias viria e veio, e no nosso caso ele já veio e ele está entre nós. Ele não apenas veio, voltou e nos largou aí à deriva, à mercê da nossa vontade, ou à mercê dos sistemas que muitas vezes nos oprimem, que muitas vezes é pesado sobre nós. Ele veio e ele está em nós, e ele está no meio de nós, e ele age em nós e através de nós. E cabe a nós, a igreja dele, a igreja de Jesus, revelar ao mundo essa esperança e essa certeza. No mundo mergulhado nas trevas da incerteza, no mundo mergulhado quase no caos, nós somos chamados, nós somos convocados, nós somos escolhidos para ser a luz que ilumina, que gera esperança. Tem esperança para as nações, a esperança é Jesus. Nós somos convocados, nós somos chamados de um sal da terra,
para que as pessoas sintam prazer, para que nós possamos atrair, gerar nas pessoas um gostinho todo especial. Sabe aquele prato que alguém deu você para experimentar, e você fica com aquele gosto na boca, eu tenho que comer esse prato, eu não me contento apenas com essa degustação aqui, eu quero comer o prato. É isso que nós precisamos ser, é isso que nós somos para uma sociedade sedenta, para uma sociedade distante, para uma sociedade desesperançada. É isso que o Senhor chama a sua igreja para ser. Então, queridos, prenúncio de uma nova era. Hoje, para contextualizar, nós estamos no início de outra era. Nós estamos vivendo a era do senhorio de Cristo. Nós estamos vivendo a era em que as nações estão tão perplexas, as nações estão tão indecisas como estavam no tempo do profeta. Mas assim como a mensagem dele trazia esperança para aquele povo, a mensagem do Evangelho em Cristo traz esperança para alguns e traz certeza e convicção para outros. Ou seja, para aqueles que já experimentam, para aqueles que já usufruem, não é mais uma esperança de algo que poderá acontecer, é a certeza de algo que já está acontecendo, de algo que já existe, e a esperança de que tudo isso vai estar passando, e que nada disso abala a nossa fé. Pelo contrário, isso nos desafia a exercer mais a nossa fé. Tempo de crise, tempos difíceis, é tempo que a igreja mais deve se aproximar de Deus, é tempo que a igreja deve mais revelar o caráter de Deus, é o tempo que a igreja deve mostrar à sociedade que ela não é omissa e nem indiferente, que ela está presente, ela sente, ela percebe a situação, ela tem empatia pelos que sofrem, pelos que estão se perdendo, e que ela exerce a sua função. Qual é a função dela? É fazer parte de passeata, fazer parte de um movimento político, fazer carreata pela cidade? Não, nós podemos até fazer carreata, mas com outro alvo. A nossa carreata é para proclamar o senhorio de Cristo, nossa carreata é para abençoar a cidade, nossa carreata é para dizer que existe um Senhor que se preocupa, que tem o melhor para esse povo. Mas nosso chamado, nosso posicionamento, a nossa militância é orando, colocando diante de Deus, é não aceitando. É quando o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, ou seja, não vos conformei, está dizendo, não vos conformei com a situação, com a sociedade romana como ela está, mas pelo contrário, renove a sua mente, ou seja, abra a sua mente, entenda o seu papel, entenda a posição que você ocupa no mundo espiritual, entenda que você e eu podemos fazer diferença, não fazendo militância política, mas fazendo militância espiritual. O apóstolo vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para anular o sofisma e destruir todas as fortalezas. Eu gosto desse texto que fala sofisma, porque dá a ideia de o falso com aparência de verdadeiro. E nós temos tantas coisas falsas parecendo por verdadeiro, tentando parecer por verdadeiro. Então essa é a arma da nossa milícia, da nossa luta. A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é contra governante nenhum, a nossa luta é contra os espíritos malignos que inspira, que sopra no ouvido dos governantes. A nossa luta, o nosso clamor é para que o Espírito Santo gere empatia, gere um espírito de conciliação, para que em vez de perder tempo discutindo assuntos de divergência, haja um espírito de conciliação, de um esforço em comum, ou de um esforço comum de todos em busca de uma solução para o problema. Mas nós sabemos que Deus tem a solução para o problema. O Messias já veio e desarticulou o sistema opressor sem usar armas ou de conchavos políticos religiosos. Libertou os cativos e ainda liberta. A esperança renasceu nos corações de judeus e gentios, porque a barreira que nos separava foi removida, o jugo opressor foi quebrado, e todos aqueles que se achegam a Ele são iluminados.
Quem me segue tem a luz da vida, disse o Senhor. Temos uma mensagem a proclamar de uma nova vida cheia de certeza, de que não estamos sozinhos. Nunca ande sozinho é o lema da torcida dos Reds, ou seja, do Liverpool. Quando você assiste alguns jogos da Champions League, principalmente foi em Anfield, estádio do Liverpool, você vai ouvir um cântico muito bonito, empolgante, que eles cantam, e dentro da letra do cântico tem: nunca ande sozinho. E isso serve para nós: você nunca está sozinho, nunca ande sozinho, ande sempre com Jesus, tenha sempre o Senhor ao seu lado, o Senhor nunca lhe abandona, portanto não abandone o Senhor. Quem me segue tem a luz da vida. Temos um Salvador que nos guia no caminho certo e que está presente nas horas mais incertas da vida. Naquele momento em que o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa, o seu irmão não pode fazer nada porque é limitado ou porque não está presente, o Senhor pode. Na hora que você não pode contar com nenhuma pessoa física, nenhuma pessoa humana, saiba que você pode contar com auxílio, saiba que você pode contar com ajuda divina. É por isso que o salmista disse que os nossos olhos não se voltam para os altos, mas nossos olhos estão em Deus. Dele virá o nosso livramento, dele vem o nosso socorro, ele gera em nós a esperança e a certeza. Portanto, nesta manhã, eu rogo àqueles que me ouvem aqui e onde quer que esteja: essa era chegou, Jesus está entre nós. Não há motivos para nós nos desesperarmos, mas há muitos motivos para nós levarmos essa esperança para outros. Há muitos motivos para nós proclamarmos essas boas novas e dizer às pessoas que esse vírus é real, é mortífero, mas há um poder de Deus que levanta, há um poder de Deus que cura, há um poder de Deus que imunize, há um poder de Deus que usa meios. Há um poder de Deus que ressuscita até mortos, tanto os mortos físicos como os mortos espirituais. Tem pessoas que estão, fisicamente falando, estão morrendo, estão debilitadas, estão já caminhando para o fim. Mas o pior do que isso é saber que tem pessoas saudáveis, pessoas cheias de vida e de energia, mas que espiritualmente está morta. Não há vida do espírito, não há esperança, estão dando passos largos rumo à sua destruição. E cabe a nós proclamarmos, como Isaías, uma mensagem de esperança, e que isso tudo vai passar, e que o Senhor cuida de nós.